E Deus disse: astros, apareçam. Brilhem no firmamento do céu. Separem o dia da noite. Distingam-se as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que nos rege a todos de uma forma quase invisível, constante. O tempo. Mas não vamos pela via da física, com a relatividade e essas coisas, nem sequer pela filosofia clássica. A nossa abordagem hoje é teológica. Exato. Vamos olhar para o tempo não como uma força aleatória, caótica, mas sim como uma criação com um propósito muito, muito específico. Sim, com uma intenção por trás. Para esta análise, temos connosco um conjunto de notas baseadas num texto muito antigo, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, especificamente os versículos 14 e 15. E para dar mais contexto, vamos apoiar-nos também em comentários de algumas obras, como Patriarcas e Profetas, Educação e O Desejado de Todas as Nações. Exato. A ideia que vamos explorar é esta: que o tempo não é um acidente cósmico, mas sim uma estrutura, uma arquitetura criada de propósito para dar ritmo, ordem e previsibilidade à vida. A ideia de um universo orquestrado, não indiferente. Precisamente. Ok, vamos aprofundar isto. O ponto de partida das nossas fontes, a partir do Gênesis, é que os corpos celestes, os astros, são criados com uma função muito clara. Marcar o tempo. Marcar estações, dias, anos. As notas até usam uma expressão que eu gosto muito: relógios cósmicos. É uma boa imagem, sim. Porque implica precisão, implica intenção. Não é algo que simplesmente aconteceu, mas sim que foi feito para funcionar assim. Exatamente. E o que é fascinante aqui, e que as fontes destacam bem, é a sequência dos eventos na narrativa. A luz em si, a luz como fenómeno, é criada logo no primeiro dia. Certo. Mas os portadores de luz, os astros que nós conhecemos, o Sol, a Lua, só aparecem no quarto dia. E esta ordem não é de todo acidental. E o que é que isso significa? Quer dizer, qual é a afirmação teológica por trás disso? Ao separar a luz primordial dos seus portadores, o texto está a dizer algo fundamental. Está a posicionar o Sol e a Lua não como fontes de poder em si mesmos, Mas como? mas como instrumentos, ferramentas ao serviço de um plano maior. A sua função é servir, administrar o tempo, distribuir a luz e não governar ou ser o centro das atenções. Então o poder não está no objeto, no astro. Não, está no Criador que lhes deu uma função. Eles são, digamos, administradores, não são os monarcas. E essa distinção é crucial para tudo o que vem a seguir. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante. As nossas notas apontam para uma curiosidade bíblica que, à primeira vista, parece um pormenor, mas tem um peso enorme. As fontes dizem que no texto hebraico original, as palavras específicas para Sol e Lua nem sequer são usadas nesta passagem. É uma omissão extremamente deliberada e, no seu contexto antigo, era uma afirmação profundamente polémica. Polémica porquê? Porque, ao evitar os nomes próprios, Shemesh para o Sol e Aretes para a Lua, o texto está a criar uma distância intencional das culturas vizinhas. No Egito, na Mesopotâmia, o Sol e a Lua eram divindades. Ah, claro. Eram deuses com nomes, com cultos. Exatamente. Deuses poderosos, muitas vezes caprichosos. Portanto, o texto está a fazer quase um ato de desmitificação. Em vez de astros com personalidade e poder, reduz-os a ferramentas. O luzeiro maior e o luzeiro menor. É isso mesmo. Basicamente, lâmpadas no céu. É uma afirmação teológica muito forte contra a idolatria da natureza. Precisamente, é uma forma subtil, mas radical de dizer: aquilo que os vossos vizinhos adoram como deuses, para nós são apenas objetos criados. Faz todo sentido. São parte do mobiliário do universo, não os donos da casa. O foco é retirado da sua identidade mítica e colocado inteiramente na sua função prática de servir a Terra. Isso muda completamente a leitura. Eles não são protagonistas, são instrumentos. Exato. Ok, então, qual é a principal função destes instrumentos para além da marcação do tempo? As fontes introduzem um conceito que me pareceu central: separar para orientar. Sim, essa é a chave. A primeira função mencionada é fazer separação entre o dia e a noite. Mas, como as fontes sugerem, isto vai muito para além da simples observação física.
Como assim? No contexto da narrativa da criação, o ato de separar é um mecanismo fundamental para criar ordem a partir do que era sem forma e vazio. Separa-se a luz das trevas, as águas da terra seca. Ah, é um padrão. É um padrão. Cada ato de separação cria uma distinção, um limite, uma fronteira. E é essa distinção que permite a orientação. Essa ideia de separar para orientar é poderosa. Fora o dia e a noite, onde é que vemos mais isto? Bem, a separação entre terra e mar cria ecossistemas distintos, lugares habitáveis, a separação das estações, que os astros governam, dita os ciclos da agricultura, da vida. Cada separação cria uma estrutura onde a vida pode prosperar. A ausência de limites, nesta visão, não é liberdade, é caos. Exatamente. Há uma frase-chave nas nossas notas que resume isto na perfeição. Onde há distinção clara, há direção segura. E essa ideia de uma estrutura com um propósito liga-se diretamente a uma citação que temos aqui, do livro Educação. Diz: a regularidade e a precisão dos movimentos celestes revelam a mente que governa todas as coisas. Ou seja, esta ordem cósmica é apresentada como evidência de uma inteligência. Exatamente. E o interessante é que as fontes contrastam essa regularidade com a mitologia de outras culturas, onde os deuses eram caprichosos, imprevisíveis. O universo deles era governado pelo drama divino. Pois era. A ideia de um universo governado por leis consistentes e fiáveis era, em si, uma ideia teológica radical. Sugere um Criador que é consistente, fiável, não arbitrário. E se ligarmos isto tudo, qual é o objetivo final desta ordem toda? É só uma demonstração de poder? Um espetáculo cósmico? Não de tudo. E esse é um ponto crucial nas fontes. O texto diz explicitamente que os astros foram criados para iluminar a Terra. Para servir a Terra. O foco de toda esta grandiosidade, de toda esta maquinaria celestial, é, em última análise, a vida aqui embaixo. Isto vai contra a ideia de um cosmos frio, distante, indiferente. Nesta perspectiva, o universo não é neutro. Não. Foi, digamos, finamente ajustado, calibrado para sustentar e servir a vida na Terra. Toda a ordem celestial tem como destinatário final o planeta e os seus habitantes. O cosmos não é o protagonista, é o palco. É o palco e o sistema de suporte para o drama da vida. Isso é fascinante. Quer dizer que o universo foi preparado como se alguém estivesse a arrumar a casa para receber visitas. E há aqui um detalhe que as notas destacam e que, confesso, muitas vezes passa despercebido. Qual? Toda esta organização do tempo, dos ciclos, das estações, foi estabelecida antes da criação do ser humano. Exatamente. O palco foi montado antes dos atores entrarem. As fontes chamam a isto cuidado antecipado. Cuidado antecipado. Gosto disso. A vida humana, nesta narrativa, não nasce no ambiente improvisado ou hostil. Nasce num mundo já ordenado, com ritmo, com previsibilidade. O ambiente foi preparado. Portanto, a existência humana não começa com uma luta contra um universo adverso. Não. Começa com a chegada a uma casa preparada, onde as luzes já estão acesas e os ritmos que sustentam a vida já estão em movimento. É uma visão muito reconfortante, essa da casa preparada. Mas, e vou fazer de advogado do diabo, não poderia ser interpretado como um pouco antropocêntrico? Como se este universo imenso existisse só para nós? É uma excelente questão. As fontes abordam isto não tanto em termos de importância cósmica, mas de propósito e relação. A perspectiva não é que os humanos são o centro físico do universo, Mas sim. mas que a Terra é o foco do propósito da criação, tal como é narrada. O Sol é incomensuravelmente maior que a Terra, mas a sua função no texto é servir a Terra. É uma inversão da lógica do poder. O maior serve o menor. Exatamente. Mais do que antropocentrismo, é um princípio de serviço. A grandeza mede-se pela capacidade de sustentar a vida. E isso leva-nos a uma citação das fontes do livro O Desejado de Todas as Nações, que para mim é o culminar de toda esta ideia. Sim. Porque cria uma ponte entre o cosmos e a nossa vida pessoal. A citação é: a ordem que governa o universo é a mesma que Deus deseja ver refletida na vida humana. E aqui está a transição. De repente, a discussão deixa de ser sobre astronomia e passa a ser sobre ética pessoal, espiritualidade. É traçado um paralelo direto. A ordem do macrocosmo como modelo para o microcosmo da vida individual. Isto levanta uma questão importante.
Sim, sobre como é que essa ordem exterior se pode ou deve traduzir numa ordem interior. Exato. Não é apenas uma observação sobre a natureza, é um convite à reflexão sobre a nossa própria natureza. Precisamente. A ideia é que, se o universo funciona com ritmo fiável, talvez as nossas vidas também floresçam quando encontramos um ritmo semelhante. Ciclos de trabalho e descanso, de atividade e reflexão, A ordem cósmica não é só para ser admirada. é para ser imitada. Bem, acho que esta análise nos levou numa viagem interessante. Começamos com a ideia simples dos corpos celestes como relógios no céu, mas vimos como as fontes transformam isso num princípio muito mais profundo. Um princípio de ordem, de propósito, de cuidado, que se destina a ser um modelo para a própria vida. E o tempo, nesta visão, não é algo que simplesmente passa ou que temos de combater. É apresentado como um dom estruturado. Um ritmo que nos é dado para vivermos com mais sentido. E essa aplicação pessoal é mesmo o foco da meditação para hoje que encontramos nas fontes. Ela sintetiza isto de forma muito direta. Diz que o Criador não apenas cria luz, mas cria ritmo, Não apenas ilumina. mas orienta. Não se limita a fazer existir, mas dá sentido ao passar do tempo. É uma passagem do o quê para o para quê. E a meditação termina com uma pergunta muito introspectiva, que é o culminar de tudo isto. Que é, O que na tua vida precisa de voltar a seguir o ritmo certo? Leva toda esta teologia cósmica para o campo da vida prática, do dia-a-dia. É uma pergunta desconfortável, não é? Faz-nos pensar imediatamente naquelas semanas em que o trabalho se acumula, as notificações não param, e parece que perdemos completamente o controle do nosso próprio tempo. do nosso ritmo biológico, mental. A pergunta sugere que talvez a desordem e o stress que sentimos resultem de um desalinhamento com este ritmo maior e mais intencional que, segundo as fontes, foi projetado para nós. E talvez seja essa a nota final perfeita para a nossa reflexão. Mas, deixa-me lançar um último pensamento que esta conversa me suscitou. Força? Se a regularidade, a ordem e a previsibilidade do cosmos são apresentadas como um modelo ideal, como um reflexo de uma mente governante e cuidadosa, então, como é que esta perspectiva lida com a outra face da moeda? Com o caos, o imprevisível, o sofrimento aparentemente aleatório, a desordem? Que são inegavelmente partes tão reais da experiência humana. Exato. Se o universo é um relógio perfeito, por que é que a vida na Terra parece tantas vezes funcionar sem bússola, à deriva numa tempestade? É uma tensão que as nossas fontes de hoje não resolvem e talvez seja aí que a reflexão mais profunda começa.